Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu vim falar aqui um pouquinho com vocês a pedido da professora Aparecida Rodrigues, a melhor professora de redação do mundo, se não do universo, e venho falar para vocês sobre minha trajetória até a medicina, minhas dificuldades e espero motivar vocês a seguir em frente e não desistir dos seus sonhos. Então, eu vou começar falando sobre minha trajetória na redação. Primeiro, eu comecei a aprender redação logo em 2018. Eu já tinha uma noção de redação antes, mas não tão aprofundada e não tão qualificada para ter uma boa nota no Enem e tal. Eu comecei a desenvolver minha redação logo quando eu entrei no Pré-VUP, que eu tinha aula com uma professora Aparecida e semanalmente ela corrigia a redação de todos os alunos e ensinava como fazer uma boa redação e como melhorar cada vez mais. Eu lembro que minha primeira redação que eu tive, corrigida por ela, foi em torno de 520. Eu tenho aqui ela ainda guardada até hoje como lembrança da primeira redação que eu fiz. E com o passar das semanas, cada vez que ela ia corrigindo, eu via que eu estava melhorando um pouco. Que ela sempre mostrava o que estava errado, o que eu tinha que tirar, o que eu tinha que acrescentar. E também deu dicas para eu continuar escrevendo redação, porque eu tive aula de redação com ela, acho que 6, 7 semanas durante o Pré-VUP, que basicamente quase todo mundo saiu para o Pré-VUP, principalmente para aula de redação. É, então, logo daí, quando eu terminei no ensino médio, chegou o período de vestibular e tal, e eu continuei treinando redação e tal. E fui praticando, eu escrevia semanalmente. Comecei fazendo redação, logo no início era semanalmente. Aí depois eu comecei a escrever duas por semana, três. Tipo, o ideal para quem vai fazer redação é você fazer em média uma, duas. Se você estiver fazendo uma por semana já tá bom. O importante é que você aprenda. Então, é, nesse período de faculdade, não, no período, desculpa gente, no período de ensino médio foi um período muito conturbado, um período de muita incerteza, muita insegurança, aquela pressão dos pais, da família e tal, meu filho precisa passar, porque tem que passar, que ele vai para a escola para fazer isso mesmo. Então, aí assim que terminou o ensino médio, começou a sair os resultados, né? Aí o primeiro resultado que saiu foi do SSA. Aí alguns dos meus amigos conseguiram notas, conseguiram uma vaga no SSA, na faculdade que tinham optado. Porém, eu não consegui obter minha nota e eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei bem cabisbaixo e tal, porque tipo, eu esperava vir a passar no SSA. É, Aí depois disso veio logo em seguida o Enem. Quando saiu o resultado do Enem, nossa, realmente, quando eu vi assim a nota de redação, eu disse, não, essa nota não é minha não. O corretor corrigiu errado, fez algum erro aí, mas essa redação ainda é minha não. Que quando eu passei logo no terceiro ano, eu tinha conseguido 880 na redação do Enem. Aí quando abriu as vagas para o SISU, eu tinha optado por medicina na primeira vaga e direito na segunda vaga. E daí também foi um período bem complicado, porque o sistema ficou dando erro e todo mundo, nossa, não vou conseguir. E assim que o SISU fechou, passou 2 dias, aí eu lembro que foi na segunda-feira. É, Quando eu fui olhar meu resultado, eu quase não acreditei. Tipo, realmente dessa vez eu tinha conseguido a vaga na faculdade. Eu tinha conseguido na faculdade de Direito, não em Medicina, como eu estava querendo. Mas eu estava em um período de muita incerteza, essa coisa, não sei o que eu vou fazer, se eu não fizer nada, eu nunca mais vou conseguir fazer outra coisa. Então eu decidi cursar Direito. E, tipo, era uma área que eu já vinha cogitando, porque, tipo, é uma área muito boa, assim, pra você estudar, pra você aprender, principalmente pra galera de humanas. E eu achava, assim, medicina era quase uma coisa impossível, era quase uma ilusão, porque, tipo, é, eu não sabia física, não dominava muito bem matemática, mas eu sempre tentava, continuava, né? Tentava aprender um pouco. Aí com isso,
Assim que chegou o período de matrícula, eu fui lá para Recife fazer minha matrícula lá na Federal de Direito de Recife. Aí eu comecei a estudar lá. Eu me mudei pra lá, também foi outra etapa muito difícil. Ah, eu vou pra um lugar que eu nunca fui antes, um lugar que eu mal conheço. O que é que eu vou fazer lá? Vou ficar de cara pra cima, não vou saber lidar com nada. Mas eu digo a vocês, se vocês sonham em estudar fora, vocês pretendem alguma faculdade, seja de direito, medicina, seja lá qual for, eu digo a vocês, vão. Vai ser muito difícil logo no início, mas não quer dizer que vocês não vão conseguir. Porque, tipo, é uma questão de adaptação. Todos nós passamos por adaptações diariamente. E essas adaptações sempre nos ajudam um pouco mais, nos desenvolvem enquanto humanos, enquanto pessoas. Nosso próprio conhecimento nós vamos desenvolvendo. E tipo, eu comecei a cursar, logo no primeiro período, eu ainda fiz 2 períodos de direito, logo em 2019, ano passado. E logo no início eu dividia meu tempo entre estudar para a faculdade e estudar para medicina, que eu pensei, a faculdade de direito é muito bom, mas e se eu puder fazer realmente aquilo que eu desejo de verdade? Aí eu dividia meu tempo entre estudar para medicina e estudar para a faculdade em si, de direito. E eu fiquei nessa de, vá para a faculdade, volto, continuo estudando para o vestibular e tal. Tipo, realmente eu já pensava em optar mesmo por continuar fazendo direito. Eu já estava quase frustrado em não ter conseguido medicina. Mas foi logo no primeiro ano. Eu tenho amigos aqui lá na faculdade de medicina que tipo demoraram que fizeram 2, 3, 4, 5, 6 tentativas. Alguns que já têm